Meu nome é José Igor, eu sou engenheiro civil, recém-formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Estou participando do programa de trainee do Itaú e, sendo este vídeo um pré-requisito para a continuação no processo seletivo, eu vou falar um pouco das pesquisas que realizei sobre o tema abordado pela Daniela Kleiman e também algumas pessoas que me vieram à mente. Bom, mas para começar a falar sobre os 3 pontos principais abordados pela Dani, coletividade, crescimento exponencial e abundância, eu vou tentar seguir mais ou menos essa mesma ordem. Sendo assim, vou começar por coletividade. Para ser sincero, tanto coletividade quanto crescimento exponencial me fizeram lembrar 2 pessoas. Pessoas que sempre me inspiraram e por isso procurei ler ou saber um pouco mais sobre elas. A primeira dispensa grandes apresentações, que é o Steve Jobs, criador da Apple. Mas sendo ainda mais específico, me lembrei dele em seu discurso de colação de grau da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, em 2005. A segunda é alguém menos conhecido, mas tão relevante quanto para o contexto abordado aqui. Se chama Murilo Gun, brasileiro, um dos pioneiros da internet no Brasil. Foi empresário durante 10 anos, bem sucedido, simplesmente largou tudo para poder virar comediante, algo que era o seu sonho. Daí, ficou conhecido dessa forma. Hoje roda Brasil e mundo fazendo palestras sobre criatividade, inovação e empreendedorismo. Bom, mas voltando à coletividade, após breves apresentações, o Murilo Gun, ele dá um discurso de 7 dicas de como melhorar a sua criatividade. Numa dessas dicas, ele fala sobre a questão de trabalhar em forma coletiva, ou seja, coletividade. E ele diz que da importância que é a gente trabalhar com pessoas que pensam diferente da gente. Por que isso? Isso nos permite abrir um range maior de opções, coisas que a gente não conhecia e que talvez seja a solução para um problema a ser resolvido. Ou seja, trabalhar dessa forma nos permite estreitar relações com pessoas que até então compartilhavam de ideais totalmente diferentes do nosso. O segundo ponto abordado pela Dani foi crescimento exponencial. Nesse, tanto lembrei do Steve Jobs quanto do Murilo Gun. O Murilo Gun, ainda naquela ideia do seu discurso de 7 dicas de como ser mais criativo, em que ele fala sobre criatividade. Daí, ele diz o seguinte, que muitas pessoas confundem realmente o conceito de ser criativo. Elas entendem que ser criativo é criar algo novo, e não necessariamente. A gente pode ser criativo usando, combinando coisas já existentes. Ou seja, o Uber, que nada mais é do que um aplicativo que usa o GPS do seu celular para te dar uma carona. Pode ser também aquele aplicativo que te permite vender um eletrônico que você não usa mais para alguém que mora na mesma região que você. Já quando eu cito Steve Jobs, foi naquele discurso dele em 2005 em Stanford. Nesse discurso, ele cita brevemente a criação da Apple a partir do seu primeiro computador, que foi o Macintosh, e a sua jornada até mesmo o ponto em que ele foi demitido da própria empresa, causando um verdadeiro caos em sua vida. Mas também ele fala que foi nessa fase em que ele passou por mais atribulações que ele permitiu ligar os pontos necessários para crescer em vários aspectos da sua vida. Então, ele fala a forma que ele voltou para a Apple e todos os obstáculos encontrados para ligar esses pontos. É fundamental a gente sair, às vezes, da nossa zona de conforto para que a gente tenha melhores ideias, para que a gente realmente possa ser mais produtivo. Bom, por último, abundância. Essa que para mim está ligada diretamente à questão central desse vídeo. Como um banco pode se adaptar a essa nova forma de fazer negócio. Mas olha só, no mundo dinâmico em que vivemos, empresas realmente crescem exponencialmente e pulam algumas etapas, se tornando esse crescimento abundante. Os bancos, eles fogem um pouco dessa linha. Por quê? Porque são empresas tradicionais que cresceram ao longo de décadas. Então, eles têm que se adaptar a essa nova forma de fazer negócio. Internet, inovação e tecnologia são pontos fundamentais para que essas empresas alcancem esses objetivos, ou seja, os bancos. Mas outra ideia interessante seria aquela de menos é mais. O que isso quer dizer? Olha só, um banco que traz mais facilidades para o cliente vai fazer com que ele tenha mais agilidade durante o seu dia. Ele tendo mais agilidade durante o seu dia, pode ser que ele gaste menos tempo com o seu banco, mas em contramão a isso, ele vai ter uma relação mais estreita, pois ele vai gostar do que está sendo fornecido a ele. Bom, eu gostaria de falar de uma experiência que eu tive durante um período de 2014 e 2015, enquanto eu realizei parte dos meus estudos na França. Vou ser breve. É o seguinte, quando cheguei na França, tive que abrir uma conta no banco. O banco que eu abri lá
eu descobri que nada era resolvido na própria agência. Quer dizer, se eu tivesse que ter uma reunião excepcional, eu teria que marcar pelo próprio celular uma reunião com o meu gerente. Mas que contas não eram pagas em bancos e tudo era resolvido apenas pelo celular. Isso para mim foi inovador, mesmo que já existisse no Brasil, mas não era algo que o banco passava para mim. Ao voltar para o Brasil, após realizar os meus estudos lá, eu não conseguia mais viver numa realidade diferente dessa. Hoje, sinceramente, eu não me lembro a última vez que fui ao banco para resolver alguma questão. Tudo é feito pelo meu celular. Essa ideia de que o banco tem isso é legal, mas a ideia de que o banco pode mostrar para o cliente essa facilidade é importante, é fundamental. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que posso contribuir bastante para o crescimento dessa instituição e espero poder estar fazendo parte das próximas etapas desse processo seletivo e, obviamente, trabalhar com todos.